Liturgia do dia 4 de junho de 2022, sábado da 7ª semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 10. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face, há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face, há de ver a vossa face. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas
Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura nos mostra a narrativa da atribulada viagem de Paulo até Roma. Parte de Cesareia para a ilha de Creta. Sofre uma grande tempestade durante 14 dias. Demora-se em Malta, viaja até Roma e é calorosamente recebido pela comunidade cristã. Na capital do império, o apóstolo vive uma liberdade vigiada, que aproveita para anunciar o reino de Deus com muita coragem. A obra de Lucas atingiu o objetivo. Nada nem ninguém pode deter o caminho da palavra, que chega ao coração do império e é pregada nos extremos confins da terra. Paulo é uma das muitas testemunhas de Jesus. É um modelo, um campeão da fé e do testemunho da mesma, mas não é o único. Paulo cumpriu a sua missão com fidelidade e coragem exemplares. Mas todo o cristão há de ser testemunha da ressurreição. Em todo o tempo e lugar, em todas as circunstâncias, o discípulo há de proclamar Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada. No epílogo do Evangelho de João, o discípulo amado aparece mais uma vez com Pedro. A presença de Pedro, cuja autoridade é reconhecida, serve para acreditar a de João e, de algum modo, a autoridade do próprio quarto Evangelho, que direta ou indiretamente remonta ao discípulo amado. Quando o quarto Evangelho foi escrito, os mártires eram já tidos em grande consideração. A morte de um mártir era o modo mais elevado de glorificar a Deus. Jesus tinha predito o martírio de Pedro, mas não terá dito nada sobre o outro discípulo? Claro que disse: se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Tu segue-me. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor, entre eles João. Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto Evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas. O juízo final, a vida eterna, tem lugar aqui e agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. A morte do discípulo amado, entretanto ocorrida, desconcertou muita gente e foi preciso esclarecer a sentença ambígua de Cristo. O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação das palavras de Jesus. Esclarece-se diante do testemunho de Pedro o testemunho do discípulo que Jesus amava, testemunho que está na base do quarto Evangelho. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. O nós indica a comunidade de discípulos que surgiu à volta do testemunho de João. Estamos na vigília de Pentecostes. As leituras deste sábado não falam diretamente do Espírito Santo, mas falam de testemunho. Do testemunho de João, que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e do testemunho de Paulo, que recebia todos os que iam procurá-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, com o maior desassombro e sem impedimento. O testemunho do Evangelho é fruto da presença do Espírito Santo.
É o que vemos no relato do Pentecostes. Recebido o Espírito Santo, aqueles homens inconstantes e tímidos tornam-se apóstolos decididos e corajosos em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins da terra. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Por meio dele, difunde-se a boa nova do Evangelho. É ele que indica os caminhos a seguir e as pessoas a escolher. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus no Espírito Santo. Foi o Espírito que ordenou: separai Barnabé e Paulo para o trabalho, missão, a que eu os chamei. Os apóstolos afirmam: o Espírito Santo, e nós próprios resolvemos. O Espírito Santo proíbe a Paulo e a Timóteo de pregar a palavra na província da Ásia e também na Bitínia. Apenas lhes resta um caminho a percorrer, o caminho indicado pelo Espírito, que os levará à Macedônia, na Grécia, e, portanto, à Europa. Movidos pelo Espírito Santo, esses homens falaram em nome de Deus. A Igreja sempre acolheu o testemunho dos apóstolos como verdadeiro, como inspirados pelo Espírito Santo. Acolheu o testemunho de Pedro e o dos outros apóstolos, incluindo o de João, definitivamente consignado por escrito pelos seus discípulos, já em finais do século I. Nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro, escrevem esses discípulos. É esse testemunho verdadeiro de João e dos outros apóstolos que a Igreja continua a transmitir ao longo dos séculos para acreditarmos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida nele. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.